Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar fração geratriz pelo método da equação. É um método que nos permite encontrar a fração geratriz utilizando equação matemática de primeiro grau, certo? Então hoje vamos mostrar uma nova técnica para partir de uma dízima periódica para uma fração. Essa é a nossa aula número 8 e ela faz parte do estudo dos números racionais e dízimas periódicas, né? Nós vimos na aula passada como encontrar, como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz, como vocês estão vendo aqui o nome, fração geratriz. Na aula passada utilizamos o método prático, né? E nesta aula vamos fazer essa transformação de uma dízima periódica em uma fração geratriz usando o método da equação, como está aí na tela. Eu até coloco aqui uma dízima periódica, né? Aqui onde tem o nome dízima periódica, eu coloco aqui a dízima e coloco a fração geratriz já equivalente a ela aqui, ó, 3 sobre 9. Né? Deixa eu dar um zoom aqui desse lado, pronto, aqui, ó. Aqui está um exemplo aqui, por exemplo, de uma fração, de uma dízima periódica, e aqui o equivalente a essa dízima periódica é 3 sobre 9, né? 3 sobre 9, que já é a nossa fração geratriz, certo? Hoje vamos ver aí como partir dessa dízima periódica até chegar nessa fração geratriz utilizando o método da equação. Para isso eu começo relembrando o que são dízimas periódicas simples e compostas, certo? E temos 4 situações, 2 de dízimas simples e 2 para dízimas periódicas, né? Eu vou começar aqui pelas 2 situações da dízima periódica simples, certo? Tá aí 3 exemplos só para mostrar que a primeira situação de uma dízima periódica, né? Simples, ela é simples porque aqui na parte decimal, que é a parte depois da vírgula, né? Que é a parte que nós chamamos de dízima mesmo, porque dízima mesmo é essa parte aqui, ó, depois da vírgula, né? Só que o número todo acaba recebendo o nome de dízima, tá? Embora a dízima esteja depois da vírgula, todo o número completo aqui, ó, ele acaba recebendo o nome de dízima, por ter a dízima aí na parte depois da vírgula, né? Que é chamada também de parte decimal, né? E eu coloquei de azul aqui, só relembrando que aqui antes da vírgula é a parte inteira, né? A parte inteira, a parte que, como o próprio nome diz, ela está inteirinha, não está quebrada, não tem uma parte decimal, ou seja, partes de um número, né? Já aqui na dízima, isso é a parte de um número, né? Quando eu tenho aqui 0,7777, esse 7777, quer dizer, ele ainda não é nem 8 décimos, né? Ele é um pouco mais do que 7, está entre 7 e 8, né? Ele está quase chegando no número, está se aproximando aí do número 0,8 fechado, né? O número decimal exato. Porém, ainda não é, isso aqui não é exato, porque tem aí a nossa reticências no final, dizendo que esse número ele é um número infinito, né? Esse 7 se repete infinitamente. Então, ele é simples porque aqui na parte da dízima ele não tem o que nós conhecemos como antiperíodo, né? Que é aquele número que está depois da vírgula, porém não se repete. Vou até mostrar logo aqui para adiantar para vocês, ó, o anteperíodo aqui, ó. O mesmo número que estava lá na dízima simples, ele era 0,77, porém, né, não é o mesmo número, perdão. Ele está aqui acrescentando um 3, né? Está acrescido aqui de um 3, quer dizer, esse 3 aqui ele não faz parte do período, mas está na parte da dízima, está depois da vírgula. Então, isso aqui é anteperíodo. Quando ele aparece, a dízima é composta. Eu estou aqui mostrando dízimas simples, né? Onde não aparece anteperíodo, apenas período. Por exemplo, aqui o período é 35, né? O número que se repete aqui é o 35. E a primeira situação é que a parte inteira é sempre 0. 0, 0, 0. E no período não aparece anteperíodo, ou seja, só aparece o período, né? Que é esse número que se repete. Pode ter só um número, como 7, pode ter dois números, como 35 se repetindo, e pode ser uma repetição de 3 números, 7, 4, 8, né? A segunda situação é quando aqui na parte inteira dessa dízima aparece, realmente não é 0, é um número diferente de 0, né? Por exemplo, 2, né? Próximo aqui 5, próximo aqui 3, né? Isso aqui é uma situação, né? Ela é diferente, mas nem tanto assim, né? O importante é você perceber aqui
que depois da vírgula você tem um período, né? Aqui o período é 7, é um número. Aqui o período é 35, eu até destaquei aqui, coloquei em negrito. E aqui o período é 748, né? Um número, dois números, três números. O importante é que você identifique qual é o período, qual é a repetição, não é isso? E agora a dízima periódica, né? Composta, que é o número, como eu falei, quando na parte da dízima, independente de quem está lá na parte inteira, né? Se é zero, se não é zero, essa é a terceira situação, que é quando a parte inteira ela é zero. Mas ela é composta porque ela apresenta um anteperíodo, né? O anteperíodo aí, um 3. Esse 3 ele não é um número que se repete, né? Esse primeiro exemplo aqui mostra isso. E o período aqui, né, é 7. Então tem um anteperíodo e tem um período. Aqui no primeiro exemplo, o meu anteperíodo é apenas um único número, né? O número 3. O meu segundo exemplo, eu tenho aí, né, a parte inteira, né, a terceira situação, parte inteira é zero, tudo bem, isso aí não implica praticamente em nada. E aí eu tenho um número 35 aqui que ele não é repetido, então ele é um anteperíodo composto por dois números e tem um período aqui composto por um único número. Então a dízima composta. Composta por quem? Anteperíodo, vou colocar um A, né, que é esse 35, e o meu período aqui que é o 7, que é ele que se repete várias vezes. Próximo número, parte inteira zero, anteperíodo apenas um único número e período tem três números, é o 748 aí se repetindo. Basta identificar que está ótimo. O que muda aqui na quarta situação é que aqui na parte inteira, em vez de ser zero, são números diferentes de zero. Como por exemplo, ó, eu tenho aqui na parte inteira o meu 3, tem um anteperíodo com um número e tem um período com um número. Aqui parte inteira 2, anteperíodo com dois números e período, que é o número que se repete aí, tem dois números também. Então é isso. Essa quantidade de números no período, no anteperíodo, ela pode variar, isso aí não importa nem tanto. Ele importa, no método prático você tem que decorar, por exemplo, cada número do período a gente sabe que vale um 9, né? Para colocar no denominador. E cada número do anteperíodo a gente sabe que vale um 0 lá no denominador. Naquela regra da aula passada, que é a regra do método prático, ela requer que nós conheçamos, né? A técnica lá é reconhecer as partes da dízima e ir montando uma equação a partir de números, né, que nós vamos atribuindo de acordo com o que aparece, né? O que aparece aqui na dízima. Por exemplo, parte inteira, né? Então lá tem que decorar alguns passos, né? Na aula de hoje, nós vamos ver que o método da equação ele elimina essa decoreba, porém exige uma técnica também. Então está aqui parte inteira, anteperíodo um número e período três números, ok? Então é isso. Aqui tem mais alguns exemplos só mostrando como é que separa. Isso aqui eu acabei de mostrar lá em cima. Eu vou pegar aqui um exemplo, só apenas mais um composto. Está aqui, ó. Um número composto. Composto por quê? Porque ele apresenta um anteperíodo aqui na parte da dízima. Então estou separando aqui parte inteira, que é esse número 1, o azul. A parte não periódica, ou também conhecida como anteperíodo, é o 5. E o período 8, né? O 8, que é o 8 que se repete aí. Agora vamos pegar uma dízima simples aqui, ó. Simples aqui, pronto. Ela não tem anteperíodo, né? Ou seja, a parte não periódica, que não se repete, ela não tem aqui na parte da dízima, né? Ela tem uma parte inteira, zero, já está aqui separada, e ela tem aqui uma parte de período, né? Que é o 76, que se repete várias vezes. Então, esse aqui é o meu período. Ela não tem um anteperíodo, por isso que ela está aqui como dízima periódica simples, né? Eu abreviei com essas letras aqui, ó. DPS, dízima periódica simples. E a composta, que é a que tem o anteperíodo, um número que não se repete, né? Também chamada aqui de parte não periódica, né? Eu coloquei a sigla aqui, ó, coloquei como DPC, dízima periódica composta, para não estar escrevendo aqueles três nomes tão grandes, né? Vocês podem colocar isso aí na hora de classificar, tá? Agora vamos partir para o processo da equação, pegando cada situação dessas quatro situações aqui, ó. Essas quatro situações nós vamos aprender a aplicar o processo da equação. A primeira situação é a mais simples, né? É uma dízima periódica simples, né? Começamos por ela.
E ela, por ser simples, ela não tem antiperíodo, né? Não tem aquele número não periódico, ou seja, não, período, a palavra período já está dizendo, é repetição, né? Então o número aí, ele tem uma repetição, ele tem a parte inteira aqui, ó, ele é uma dízima. E aí eu quero saber qual é a fração, qual fração que eu posso escrever em vez de escrever o número com dízima, né? Eu tenho aqui, ó, a minha dízima, e aí a pergunta, 0,77777, que é um número decimal, né? Ele é uma dízima periódica simples, né? DPS. Qual fração que eu posso colocar, substituir ele? Ou seja, ele pode ser representado por qual fração, né? A fração, nós já sabemos que ela tem uma barra, ela tem um numerador, né? Uma parte superior que é o numerador e tem uma parte inferior que é o denominador. Então, numerador e denominador. Que fração é essa que eu vou ter aí? Então, a minha primeira pergunta é essa, né? Eu quero transformar ela numa fração. Eu coloquei aqui. Quem é nossa fração geratriz? Então, transformamos nossa pergunta, essa perguntinha aqui, o meu sinal de interrogação, eu transformo ele em uma incógnita, ou uma letra, a letra X, né? Eu troco ele por uma letra X, né? Na matemática, quando nós nos fazemos assim uma pergunta e não temos essa resposta imediatamente, automaticamente essa resposta no cálculo ela é substituída por uma letra, né? É muito comum usar a letra X, mas pode usar qualquer letra conhecida, certo? Qualquer uma letra, não há não há impeditivo. Agora, é claro, é comum usar muita letra X, mas isso não quer dizer que só tenha que ser ela, tá? Então, por exemplo, né? Agora, já que eu estou perguntando qual é a fração, qual fração que eu vou representar esse número decimal aqui? Então, eu troquei a minha pergunta por uma letra X, né? Agora, quando eu olho para a letra X, ele é a minha pergunta, né? Quando eu olho para ele e não vejo um valor numérico, eu já fico pensando, que valor é esse? Então, esse valor aqui que eu estou procurando, ele é uma fração, certo? Então, a técnica é agora o seguinte, eu acabei de criar uma equação de primeiro grau, certo? Ao inserir uma letra no cálculo, eu acabei de criar uma equação de primeiro grau, tá? Que é essa presença aí de um primeiro membro, né? Eu crio um valor antes da igualdade, tá? Aqui é a igualdade, eu estou colocando uma seta aqui. Essa é o sinal de igual, né? Quando eu chamo de igualdade, é o sinal de igual. E aqui do segundo lado, do lado direito da igualdade, né? O primeiro lado nós conhecemos como primeiro membro, né? Primeiro membro, vou colocar só uma letra aqui. E segundo membro. Primeiro membro e segundo membro. Lado esquerdo e lado direito da igualdade, certo? E aí eu tenho uma equação que é de primeiro grau, porque a letra, toda letra tem um expoente. E o expoente aqui é imaginário, é o número 1. Se o número é 1, o número 1 me dá 1 de primeiro, né? 1 é o 1 do lado de primeiro, ou seja, primeiro grau. Primeiro grau. O expoente 1 me diz que é de primeiro grau. Mas ele fica oculto, né, no cálculo, né? Ele não precisa aparecer. Eu já sei que é de primeiro grau, tá bom? E aí agora eu vou pegar essa minha equação e vou começar a desenvolver ela para chegar até uma fração. A primeira coisa, né? Sim, então tá aqui ela. O x estava aqui do lado direito, eu inverti, né? Eu inverti o primeiro lado com o segundo. Eu coloquei, em vez de colocar 0,77 igual a x, eu coloco o x do lado esquerdo. X igual a 0,77. Não muda aquele velho sinal, como vocês conhecem. Por que não muda? Porque quando você inverte o primeiro membro com o segundo completinho, não muda sinal de nada. É uma espécie de espelhamento, né? Quando você vê a imagem invertida no espelho. Tranquilo? Então, para começar, nós dizemos aí que a nossa fração geratriz, que nós estamos procurando, né? Ela é igual à nossa dízima, né? E assim temos a equação do primeiro grau. Foi tudo que eu falei aí. Em outras palavras, dizemos que a dízima é igual a x. Está aqui, ó. Em outras palavras, dizemos que a nossa dízima é igual a x. Então, o que eu estou chamando de dízima, né? Aqui, ó, 0,77 igual a x, né? Esse x aqui ele vai estar representando a minha fração, tá, gente? Minha fração. Então, ó, a técnica já que agora eu disse que x é igual a 0,77, eu vou fazer com que no cálculo apareça isso aqui para mim, certo? Eu vou partir disso aqui, mas na hora que aparecer esse valor aqui, 0,77, eu posso substituir por x, porque eu estou dizendo que x vale ele, tá bom? Então,
A técnica inicial é multiplicar os dois lados aí os dois lados da igualdade, né, o lado esquerdo e o lado direito, por 10. Por que por 10? Essa é a nossa técnica. Porque olhando para a dízima, para essa dízima periódica, ela tem um período igual de um número, né? Ela tem um período com apenas um único número. Esse único número quer dizer que eu vou multiplicar tudo aí vezes, né? Vezes 10. Vou multiplicar tudo por 10, certo? Vocês vão entender agora por quê. Pessoal, a técnica é fazer com que o período, né, que eu mostrei aqui, que o período aqui é 7, né, o número que se repete é o 7, é fazer com que ele saia da parte decimal, ou seja, ele saia de depois da vírgula para antes, ele venha para a parte inteira, certo? Essa é a técnica que a gente tem que fazer, é tirar o período da parte da dízima para a parte inteira, ou seja, fazer ele passar para o outro lado da vírgula. Veja que agora, olhando aqui embaixo, eu trouxe um 7 daqui para cá. Vocês viram que era um zero aqui, ó. Era assim, era 0,7777. Como é infinito, se eu tirar um 7 daqui para cá, para a parte inteira, né? Vai vir outro 7 aqui para o lugar do que eu tirei, né? Porque essa reticência quer dizer, tem infinitos números 7 aí. Então, quando eu trago um 7 aqui da parte da dízima, né? De depois da vírgula para antes, pronto, eu gerei uma parte inteira, eu trouxe o período aqui para a parte inteira. E como é que se faz isso, né? Então, isso se faz com uma conta de matemática, numa multiplicaçãozinha simples aí, ó. Né? A maneira de tirar, como o meu período é uma única casa, a forma de tirar aqui, ó, de passar ele da parte aqui, de antes da vírgula, olha, presta atenção, ó. Perdão, viu? Depois da vírgula, para ele vir aqui para antes da vírgula, para a parte inteira, é multiplicando por 10. Ó. Vocês vão ver aqui. Só um momento. Então, vamos aqui para multiplicação, certo? Vou multiplicar por 10 e vocês vão entender. Ó. Inicialmente, nós multiplicamos aqui pelo número 0, né? Quando eu vou multiplicar por 0, eu venho aqui da esquerda para a direita, eu vou multiplicar 0, né? 0 vezes 7, 7, 7, 7, 7. Tem 5 números. 0 vezes qualquer número dá sempre 0. Né? Então, 0 vezes o primeiro 7 lá de cima dá um 0. 0 vezes o segundo 7 dá outro 0. Ou seja, 0 vezes cada um dos 5 números dá 5 zeros. Né? Porque multiplicações por 0 dá sempre 0. Agora, por 1, né? 1 é elemento neutro na multiplicação. O que é elemento neutro? É que ele não altera o resultado. Quer dizer que 1 vezes 7 dá o próprio 7. Aí eu vou alinhando aqui, ó, não ficou muito embaixo não, mas é para ser, eu vou alinhando agora com o segundo zero, não é verdade? Então 1 vezes 0,777 vai dar exatamente o mesmo 0,7777. Tá aqui, ó. Eu coloco 1, 777 e 1 vezes 0 dá 0, ok? Multiplicação simples que vocês sabem fazer. Então multipliquei por 0, deu essa primeira fileira de 0 aqui. Depois multipliquei por 1, e aí deu o mesmo número que está lá em cima. Agora, como vocês já sabem, basta somar esses valores, né? Nós vamos somar aqui 0 com o 7 aqui no imaginário, né? Vai dar o primeiro 7. 0 mais 7. Acho que eu errei aqui, deixa eu ver. Não, vamos aqui, ó. 0 mais 0 dá esse 0 aqui. 0 mais 7 dá esse 7 aqui. Não, tá tudo certo. 0 mais 7 aqui dá esse 7 aqui. 0 mais 7 aqui dá esse outro 7, certo. Então tá tudo certo. Né? E por último, 0 mais 7 aqui dá esse outro 7 aqui de baixo. Ok? Então tá tudo certo. Deixa eu dar uma limpada aqui no cálculo. E agora, ao somar, né? Vamos supor que ainda não tinha essa vírgula. Vamos supor, não. Eu vou tirar a vírgula daqui só para vocês perceberem o seguinte. Como é que eu coloco aqui? Vamos supor que eu tivesse somado tudo aí, né? Somei aqui. E aí falta colocar a vírgula. A vírgula na multiplicação, nós temos que somar, né? Que olhar os números aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar, depois da reticência, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. São 4 casas decimais aqui. E aí eu vou vir com as casas decimais aqui agora.
Perdão, pessoal, porque eu tinha que ter somado esse 0 aqui também com esse 7. Eu tinha que colocar mais um 7 aqui. 0 mais 7 dá 7, para poder dar certo. 1, 2, 3, 4. Aí eu colocava vírgula. O número de casas decimais que eu tenho aqui depois do 0, ele tem que ter aqui embaixo também, depois de trás para frente, né? Depois do número de somado, né? Então a reticência, na verdade, ela ficaria aqui, porque faltou somar esse 0 do cálculo aqui, né? Esse 0 ele tinha que ter somado com mais um 7. Por que com mais um 7? Porque aqui nessas reticências são números 7 se repetindo. Então ele não está aparecendo, mas eu vou somar aqui, ó. 0 mais 7, imaginário, vai dar um 7 aqui na resposta, né? Então, na verdade, aqui em vez de reticências, nesse caso aqui, ó, faltou essa correção, eu teria que ter aqui outro número 7. E agora sim as reticências, tá bom? É isso. Pronto, agora fica correto, tá? E aí, como eu disse, eu contei as casas decimais lá em cima, deu 4 casas depois do 0, né? Vocês já sabem disso, tá aqui em cima, ó. 4 casas. Aí eu venho aqui no último número e faço 1, 2, 3, 4. E aí eu coloco a vírgula, tá vendo? E aí, ao colocar a vírgula, antes da vírgula, olha, vocês percebam agora que antes da vírgula ficou o número 0, 7, né? E eu já risquei aqui o número 0. Por quê? Porque ele não altera nada. 0,7 é a mesma coisa que apenas 7. E aí nós estamos com o número agora, 7,7777. Ou seja, apareceu aqui na parte inteira o meu 7, né? Então basta multiplicar por 10, né? A lógica é o seguinte, se eu tenho um número no período, eu multiplico por 10, né? Eu multiplico por 10. Então, se eu multipliquei a parte aqui, essa parte aqui, ó, da fração, para o número 7 passar da parte da dízima aqui, para ele passar da dízima para a parte inteira, se ele é um número eu multiplico por 10. Um número que eu digo é um número se repetindo, né? O meu período é um número, então eu multiplico por 10. Essa é a única coisa que nós temos que aprender, né? Que cada número ele é um múltiplo de 10. Se o meu período fosse composto por dois números, como por exemplo assim, ó, fosse um número assim, 0,56, 56 infinitamente, né? Você vê que o período, ele aqui são dois números. Aí aqui, para o 56 passar para a parte inteira, em vez de eu multiplicar por 10, como eu acabei de fazer, como são dois números, eu ia multiplicar por 100. Se fossem três números, eu ia multiplicar por 1000, né? Então é assim, um número 10, dois números 100, três números 1000. Então são os múltiplos de 10, tá bom? E ao multiplicar aí o lado direito da igualdade, que é a parte da dízima, nós somos, né? Quando se trata de equação aqui, ó, quando tem um lado, quando tem o primeiro lado, ou seja, o primeiro membro e o segundo membro, se eu multipliquei o segundo membro, perdão, por 10, nós somos obrigados a multiplicar o primeiro também por 10. Então vai ficar assim, ó. 10 vezes 0,77 vai dar o que nós vimos aqui, ó, como 7,77, tá? Deixa eu ver se cabe aqui na tela. Eu vou ter que diminuir aqui o zoom. Pronto, agora sim. Não, tá errado aqui. Pronto, agora sim. Então, se eu multipliquei o segundo número, eu tenho que multiplicar o primeiro, né? Eu tenho que fazer agora a multiplicação por 10 também aqui no primeiro. Então, 10 vezes x vai dar o quê? Olha a resposta aqui embaixo. 10 vezes x dá 10x, certo? Então, ficou aí, ó. Ficou 10x igual a 7,77. E o objetivo foi atingido, que foi trazer para a parte inteira o meu período. Eu trouxe o meu período para a parte inteira. O meu período era 7, eu trouxe ele para a parte inteira. Isso não muda na dízima o quê? Permanece aqui o período se repetindo. Eu só trouxe um desses períodos aqui para a parte inteira. E aí agora o próximo passo, minha gente, é separar, né? Eu vou separar a parte inteira da parte decimal. Eu vou pegar esse meu 7 que está antes da vírgula aqui e vou separar dessa parte decimal aqui. Vou separar, né? Vou separar em uma soma, né? Porque, né? Nós sabemos que dá para somar a parte inteira com a parte decimal, né? Percebam que eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou somar, certo? Eu vou mostrar aqui uma soma. Eu vou separar. Olha para a resposta aqui. Não é o mesmo número que está lá. O mesmo número que está lá. 7,777. Ele pode ser separado na soma de um número 7, simplesmente, né? Olha, está aqui, número 7.
7,0000. Isso aqui é apenas um número 7, porque esses zeros aqui após a vírgula podem ser eliminados. Então, eu estou dizendo que eu peguei a parte inteira e tirei do número. O que sobrou? Sobrou esse segundo número aqui de baixo, que é 0,777. Quer dizer o quê? Que eu separei a parte inteira aqui em cima e a parte da dízima aqui embaixo, né? Parte inteira e a parte da dízima, né? Então, o objetivo de trazer um dos períodos aqui para a parte inteira foi para depois eu separar nessa soma, né? Porque aí está a prova. Se eu somar 7 mais 0, dá 7. Se eu somar 0 mais 7 aqui, dá 7. E assim sucessivamente. 0 mais 7 dá 7, 0 mais 7 dá 7. Então é isso. A técnica, né? Depois que eu chego aqui neste passo aqui, ó, que nós acabamos de fazer, é separar essa parte inteira. Dessa maneira aqui, pessoal. Veja que agora eu reescrevi aqui o meu 10x, tá? Que está no primeiro membro. E peguei e separei a minha dízima, eu separei a parte inteira. Eu fiz 7 mais 0,77, certo? E eu mostrei aqui, né, que se eu somar 7 mais 0,77, vai dar o mesmo número que eu tinha antes, que é quem? 7,77, tá? 777 infinitamente. Eu mostrei aqui nesse cálculo aqui, né? Nesse cálculozinho aqui de soma. Ele está aqui, deixa eu só... Pronto, para vocês visualizarem novamente, certo? Apenas aqui, na hora de colocar o número 7, eu preenchi o restante coloquei a vírgula, coloquei 0, 0, 0. Porque 0 depois de vírgula não vale nada, né? Vocês sabem, se não tiver mais nenhum número, ele não vale nada. Então, na verdade, isso aqui é apenas o número 7 somado com a dízima que está aqui embaixo. É essa soma que está aqui no cálculo, ó. Aqui, isso. Tá? Tá aqui ela, ó. 7 mais 0,77. Eu separei, né? Você vê que o 7 que estava aqui no lugar do 0, ele estava aqui, ó. E eu separei ele, eu coloquei ele para cá, numa soma, né? Então, isso é possível, né? Então, são técnicas que nós estamos vendo aqui que vocês podem usar naturalmente no dia de vocês. Por exemplo, 3,25, né? O que é um 3,25? É claro, eu estou pegando o número exato aqui, né? 3,25 ele pode ser a soma do número 3 somado com o número 0,25, né? Você separou. Então, isso aqui na hora de somar, né? Deixa eu passar uma barra aqui embaixo, você vai preencher os outros espaços aqui, você vai botar vírgula, 00, porque isso também não altera o número, né? Isso aqui não vale, né? Ou seja, não tem valor. E aí você, na hora de somar, ó, vai somar assim, 0 mais 5 vai dar 5, 0 mais 2 vai dar 2, e 3 mais 0 vai dar 3. E aí a vírgula embaixo de vírgula, 3,25. Então é totalmente possível, na hora que você tem uma parte inteira e uma parte decimal, é totalmente possível separar sempre que vocês precisarem, certo? Então aqui nós vamos precisar, certo? O nosso cálculo só vai ser desenvolvido a partir desta técnica aqui, tá? Então qual é o próximo passo agora? Olha, quando eu separei o número, a parte inteira da parte da dízima, ficou essa dízima aqui que lá no começo, nós começamos com ela inclusive, né? Nós começamos com ela e começamos dizendo assim, qual é a dízima que representa ela? E nós chamamos isso aqui de x, lembra? Nós dissemos que 0,77777 era x. Foi assim que o cálculo começou a ser feito, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi dito aqui, ó, no começo, foi a técnica inicial. Aqui, ó. Foi dito isso, foi dito que x era igual a 0,77. Aí lembra que eu disse que quando aparecesse 0,77 dentro do cálculo, você poderia trocar por x? Pronto, você pode tirar o 0,77 e colocar x. É o que nós vamos fazer agora, certo? Então, no meu cálculo aí, após... Eu estou aqui com 10x. Eu estou aqui com 10x igual a 7 mais 0,77. E eu sei que esse 0,7777 eu posso agora
eu sei que isso aqui também foi chamado de x, eu posso substituir por x. Então vamos lá, no próximo passo aqui eu vou substituir. Ó. Tudo isso que eu estou falando está escrito aqui. Ó. Né? Como por exemplo, separamos em uma soma a parte inteira e a parte decimal. Certo? Separamos em uma soma a parte inteira e a parte decimal. E agora, nesse outro passo, eu substituí. Né? Substituímos a dízima por x, como foi dito no início. Isso foi o que eu acabei de falar. Então, lá, aqui onde era o lugar da dízima, já substituí. Né? Aqui onde tinha, né? Lá no passo anterior tinha 0,777 infinitamente, eu já sei que isso vale x. E aí eu substituo, tiro ela e coloco a letrinha x. Tá aí, ó. Tá aí feito o cálculo. Ao fazer isso, gente, olha, eu criei, né, eu fiz com que aparecessem termos semelhantes, certo? Esses termos semelhantes. O que é um termo semelhante? É que quando um número ele não tem letra, ele é semelhante com outro que não tem. Mas os que têm letras também são semelhantes com outros que têm letras. Aqui a letra está sozinha, você pode me dizer, mas tem um número imaginário, é o número 1 aqui, ó. É um x aqui, ó. 1x, ou apenas x. Então, onde tem x é semelhante onde tem outro x, né? Ou seja, esses dois termos aí, ó, que eu sublinhei ou fiz essa marcação aqui embaixo, ele está semelhante, né? Ou seja, 10x é semelhante com x, pela presença da letra x. Então, a técnica na equação de primeiro grau é fazer com que quem tem letra fique só de um lado, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Aqui eu vou escolher que ele fique do lado esquerdo, né? Já para ir facilitando, né? Então, quer dizer que essa letra x aqui, que está do lado direito da minha igualdade, essa aqui é a minha igualdade, ela vai passar para o lado esquerdo, certo? Eu vou tirar ela do lado direito e vou passar ela aqui para o lado esquerdo, onde está o número 10, certo? Vou passar para lá. E eu tenho que prestar atenção porque eu vou passar mudando a operação, viu? A gente gosta às vezes de dizer mudar o sinal, mas vocês vão ver que nem sempre você não está mudando o sinal, você está mudando a operação. O meu x aqui, por ele ter um sinal de mais, ele é uma soma, porque o mais ele é a soma, né? Então, mais x vai lá para o lado anterior, do lado esquerdo, como menos x. Quer dizer, eu repito o meu 10 e trago do lado direito para o lado esquerdo, eu trago o meu x, né? Tá mais x, vem menos x, tá bom? Ó, tá mais x, vem menos x. Reparem, tá vendo agora? Aí agora, como eu trouxe ele para o lado esquerdo, eu repito a igualdade. E 7, o 7 já está do lado direito, ele só permanece. Então, ele não mexe na operação dele. Ele é mais, fica mais. Tá oculto? Tá, mas não muda nada. Ele permanece. E aí eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho mais 10 e tenho mais 10x e menos x. O que é isso? Isso aqui é um saldo de 10, isso aqui é uma dívida de 1, né? Porque como eu disse, quando aqui tem só x, isso aqui é 1x. Então fica assim, saldo de 10, dívida de 1. Eu devo 1, pago com 10, sobra 9. Correto? Só um momento. Sim. Então é isso, fica 9x, né? 10x menos x, 9x. Então eu coloco aqui a resposta 9x positivo, né? Porque o 10 é o maior, é positivo também. Então fica 9x igual a 7, né? O 7 que está do lado direito, ele é repetido. E agora eu quero o valor de x isolado, sozinho. Então eu vou fazer com que esse 9 aqui, ele saia, né? Aqui dá para ver que ele está multiplicando a letra x, né? Quando entre um número e entre uma letra não há um sinal que apareça, esse sinal é um sinal de vezes, né? Então aqui eu vou tirar este 9 do lado esquerdo e passar para o lado direito. Lembrando que eu vou inverter a operação. O 9 aqui ele tem duas operações, né? Eu vou inverter a mais forte, tá? Qual duas operações? Ele tanto é um positivo, né? Ele tem um sinal de mais, então o mais é soma, né? Então ele é mais, né? Ele tem um sinal de soma e tem um sinal de vezes, né? De multiplicação. Eu vou inverter o mais forte, que é a multiplicação. Quer dizer que mais 9 está multiplicando, então mais 9 vai passar dividindo, né? Ele vai aqui, ó. Ele vai para o lado direito, tá? Ele vai dividir o segundo membro. Se no primeiro membro, o lado esquerdo, ele está multiplicando, ele vem aqui, ó. Ele estava aqui no primeiro, ele estava multiplicando, então ele passou para divisão. Né? Então, o meu 7, que já estava aqui do lado direito, eu coloco uma barra embaixo dele e coloco o número 9 aqui embaixo. Né?
Aí, ó, mais 9, viu? Lembre disso. Ele não vai ficar menos 9, porque eu não estou invertendo essa operação, né? O 9, eu inverto de mais para menos, ou seja, de soma para subtração, quando só tem uma única operação no número. Né? Se estiver somando, vai subtraindo. Se estiver subtraindo, vai somando. Aqui o número, tanto ele tem uma soma, ele é mais 9, como ele tem uma multiplicação. Né? Eu estou invertendo a mais forte, a multiplicação. Então, quer dizer que o mais 9, tá? Ele vem completinho aqui, mais 9 aqui para baixo. Sendo que esse mais eu não preciso colocar, né? Vai ficar só 9. Por isso que às vezes gera uma confusão, né, na cabeça. Mas aí eu já estou explicando aqui para vocês, né? Entendido? Então, o meu novo multiplicador, né? Saiu de multiplicador para divisor, ok? Essa talvez seja para algumas pessoas, pode ser alguma novidade, né? Mas quem já foi, que tem todo o conhecimento aí do quarto, do quinto, sexto ano, já sabe que isso aqui é uma coisa bem simples de equação de segundo grau. Feito isso, acabamos de encontrar o valor de x, né? Então está resolvido o nosso cálculo, né? Então apenas eu faço a seguinte conclusão aqui. Eu digo que o número que eu tinha, né? Eu tinha lá no começo era 0,77 que eu chamei de x, né? Eu disse, sim, isso aqui é uma dízima periódica, né? Eu disse, ele é igual a quem? Ele é igual a x, né? Lá do começo. E aí eu encontrei x, né? O x deu 7,9. Então quer dizer que 0,777 em dízima pode ser representado por uma fração 7 sobre 9, né? 7 sobre 9. Isso aqui lá no método prático nós aprendemos também, bem facinho também, né? Que era aqui, né? A técnica lá do método prático, né? Nós pegávamos todos os números até o período, né? Que era 0,7, menos o que estava antes do período, que aqui é só o zero. Então ficava 0, 7, eliminando o zero fica 7 menos 0, sobre quem? Um número no período, que é 7, vale um 9 aqui no denominador. Então 7 menos 0 dá 7 sobre 9. Rapidinho, né? Agora é claro que nós temos que mostrar para vocês como é que faz o método da equação, porque nós aqui temos uma regra para decorar, né? E lá na técnica da equação você usa um método muito mais intuitivo, né? Matematicamente, muito mais intuitivo, né? E muitas vezes vocês podem se deparar com uma situação que exija que você utilize o método da equação, ok? Agora, bom pessoal, então agora eu resolvi pegar mais um número, uma dízima periódica ainda simples, né? Ela tem aqui, ela não tem período, né? Então olhando para o número aí eu vejo que eu tenho uma parte inteira que é 0, eu tenho um período que é 35, é ele que se repete. O detalhe aqui é que agora eu tenho um período composto por dois números, né? Então, eu tenho só que prestar atenção que para eu tirar esse 35 aqui da parte da dízima e levar ele aqui para a parte inteira, como são dois números, em vez de multiplicar por 10, como eu fiz no passo anterior, agora, para ele vir para cá, para a parte inteira, eu vou multiplicar por 100. Por quê? Porque são dois números no período. Então, eu começo com a pergunta, quem será a minha fração? Quem será a minha fração que vai ter o mesmo valor dessa dízima periódica aqui? Então, essa minha pergunta, eu começo chamando ela de x, né? Porque toda pergunta no cálculo matemático, ele é uma letra, ele pode ser substituído por uma letra. Então, já substituo ela por uma letra, né? Eu digo assim, que 0,35, né? Ele vai ser igual a x. Então, eu troco a minha pergunta por x. Ao fazer isso, né? Eu fico com isso aqui, ó, 0,35 igual a x. Agora eu vou inverter, né? Eu vou fazer o que eu chamo de espelhamento. Eu vou trocar tudo que está no primeiro membro por tudo que está no segundo membro, né? Eu vou fazer uma inversão, como colocar a imagem no espelho. E essa técnica de inversão de primeiro com segundo membro, ela não altera a operação nenhuma, né? Automaticamente você pode trocar tudo de lugar. Então, o que estava aqui no lado direito, que era x, pode passar para o primeiro completo
sem mudar a operação, né? Ou seja, ele é mais, continua mais. Se você pegar também tudo que está no primeiro e trouxer inteirinho do jeito que ele é para o segundo. Isso é possível, tá? Então, fazendo isso, nós estamos aí agora com um valor, né? Dizendo assim, ó, x é igual a 0,35, 35. A partir daqui nós começamos a desenvolver, né? Aqui é onde entra a nossa técnica de desenvolvimento, né? Onde quando o x já está aí do lado esquerdo, né? E a técnica de desenvolvimento é fazer com que o período, né? A parte que é aquela que se repete, ela venha, essa parte, o meu período venha para a parte inteira da dízima, né? Então o meu período aqui ele é 35, né? Se eu quero que ele venha para aqui para o lugar do zero, que é a parte inteira, eu vou, como ele tem dois números, eu vou multiplicar ele aí por 100, né? Dois números é 100. Se fosse um número era 10, dois números era 100, três números era 1000. Então são sempre múltiplos de 10, né? Sempre múltiplos de 10, certo? Se eu vou multiplicar o meu segundo membro por 10, né? Se eu vou multiplicar essa dízima toda aqui por 10, né? Que é o segundo membro, todo esse segundo membro será multiplicado por 10, automaticamente eu sou obrigado a multiplicar todo o primeiro membro também por 10, certo? É uma regra matemática, né? Quando você tem dois membros, nós temos que todo cálculo que é aplicado ao segundo membro tem que ser o mesmo cálculo aplicado ao primeiro, certo? Então, se eu resolvi multiplicar o segundo membro por 10, o primeiro será multiplicado por 10. Então, tá aí, ó. 10 vezes x dá 10... perdão. Pessoal, perdão, eu estou falando que é multiplicado por 10, mas eu tinha falado antes que era por 100, né? Não, na verdade é por 100. São dois números no período. Então, o meu primeiro membro é multiplicado aqui também por 100, viu? Perdão. 100 vezes x agora, ó, vai me dar 100x. 100 vezes x dá 100x. E 100 vezes 0,3535 dá 35,3535. Você vê que eu tiro um 35 aqui para o primeiro, para a dízima inteira e permanece 35, 35 infinito. Ou seja, como isso aqui é uma dízima, né? Eu posso colocar quantas vezes eu quiser aqui depois de vir. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto eu posso colocar só 35 e a dízima logo, como eu posso colocar, por exemplo, aqui está 35,35, mas como eu posso colocar assim, 35,35, 35, 35, quantas vezes eu quiser. Ou só uma, duas, três repetições, ou apenas duas repetições, certo? Isso é indiferente, ou seja, não muda nada no nosso cálculo. Basta a gente saber que nas reticências existem infinitos períodos aí. O período se repete infinitamente. Ok? Esse cálculo aqui que dá isso aqui, ó, que faz com que 100 vezes 0,3535 ele mostre essa resposta, ele foi feito aqui, ó, certo? Ele foi feito aqui embaixo. Eu peguei o meu número 100 com a parte inteira 0 e multipliquei por 100, né? A multiplicação ela ocorre aqui da esquerda para a direita, é o primeiro 0. 0 vezes todos esses números aqui dá 0, né? Eu vou colocar, são 5 números, então eu vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais um 0 aqui, o próximo. Multiplicando esses 5 números vai me dar mais 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora é a vez do número 1. Uma vez todos esses números aqui vão dar os próprios números. Então, vai ficar os 5 números. 5, 3, 5, 3, 0. Agora vem aquela soma, né? Vem aquela soma. Isso aqui, pessoal, pode ser completado, né? Pode ser completado com zeros aqui, ó. Mais zeros e mais zeros. Para que aí eu possa somar aqui, ó. 0 mais 0 mais 0. Vai dar o que na resposta? Claro, 0, né? Agora 0 mais 3 vai dar um 3, está aqui embaixo. 0 mais 5 vai dar um 5 aqui na resposta. Deixa eu colocar aqui. E aqui 0 mais 3 vai dar um 3 aqui na resposta. 0 mais 5 vai dar um 5 aqui na resposta. Isso aqui vai continuar, né? Deixa eu ver, 35, aqui vai de novo, seria infinito
infinitos 35, né? Isso aqui é mais um zero, estou só preenchendo. 0 mais 3 dá 3. 0 mais 0 mais 5 dá 5, né? Porque o número, como eu disse, ele é uma dízima, né? Então ele ainda tem vários 35 aqui dentro. Eu fui preenchendo, ó, porque eu sei que aqui deveria ter mais um 35. Então aí, ó, após preencher, né? Preencher aqui desde o primeiro. Por que eu preenchi? Eu preenchi de acordo com o número de zeros aqui lá do começo, tá? E aí, gente, feita essa multiplicação, eu vou contar as casas decimais aqui. 1, 2, 3, 4. E aí eu venho aqui, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. E aí coloca a vírgula, né? Coloca a minha vírgula. Eu contei quantas casas decimais tinha depois da vírgula aqui, eram 4. Fui na resposta e contei as 4 casas decimais aqui a partir do último número, certo? 1, 2, 3, 4. E coloquei aí a minha vírgula, né? Ao colocar a vírgula, eu percebi que ficou 0,35 antes. Esse 0 pode ser eliminado, já está aí. Então, eu fico aqui, ó, com o meu 35 na parte inteira, né? Isso é a prova, né? A amostra de que dá certo aquela resposta, certo? Em outras palavras, quando você multiplica por um número que tem vírgula por 10 ou por 100, você vai mover a vírgula, né? Você vai mover a vírgula. Por exemplo, o número 100 ele tem 2 zeros, quer dizer que a vírgula anda 2 casas para a direita. Ó. 1, 2, 2 casas, certo? Ficaria aqui. Então pronto, ao multiplicar eu estou aqui com esse cálculo, estou com 100 vezes 100x igual a 35,35. E agora eu vejo que eu posso separar a parte inteira da parte decimal, tá? É o próximo passo que eu vou mostrar aqui agora. Pronto, separei, certo? Detalhe, tem um erro aqui. Aqui não é 10, é 100, né? Pronto, tá corrigido. Então tá aí, 100x igual a 35. Eu tirei aqui onde tinha um 35 aqui na parte inteira, agora tem um zero. Eu separei ele, eu tirei ele para cá. Ó. Eu transformei numa soma. Eu transformei o meu número 35, 35, deixa eu... Vamos lá. 35,35, né? Então eu separei numa soma, eu tirei a parte inteira para cá e deixei a parte decimal aqui, ó. Certo? Ao tirar a parte inteira, é claro que eu deixo um zero ocupando o lugar, né? E aí eu estou aqui com 100x igual a 35 mais 0,3535. E isso aqui lá no começo eu disse que isso era x, né? Ó, só lembrar que a técnica é essa, é fazer com que eu tenha uma parte que eu possa separar numa soma, eu tenho uma parte inteira, né? Que não tinha no começo, ó. Então tá aqui, ó. Lá no começo, deixa eu apagar mais esse cálculo. Nós começamos aí dizendo que o x, né, era igual a 0,3535. Quer dizer o quê? Que dentro do cálculo, na hora que eu ver esse valor aparecer novamente, eu posso trocar por x, porque eles são iguais. Eu disse isso, né? Então, se eles são iguais, eu já posso ver que quando ele aparece aí, eu posso substituir por x. Então, vai ficar o quê? Ó? Eu vou repetir meu 100x igual a 35 mais isso aqui eu vou trocar por x. Então, vai ficar assim, ó. 100x igual a 35 mais x, né? Que era o valor lá que eu sei que vale x, que é 0,3535 que nós vimos aqui no começo, tá? E aí agora eu tenho dois termos semelhantes, né? Eu tenho 100x e tenho x. Vou passar tudo para o lado esquerdo. O 100x já está do lado esquerdo, só permanece. Esse aqui, o x, ele tá, você vê que ele não multiplica ninguém, mas ele tem um sinal, que é o mais, então esse mais é a operação de soma, né? Se aqui do lado esquerdo dá igualdade, olha a igualdade aqui. Se ele está aqui, perdão, do lado esquerdo, mais, ou seja, está somando, eu vou passar para o lado do direito para o lado esquerdo agora, subtraindo. Está aqui, ó, vai vir menos, subtração agora, menos x. E aí, ó, a igualdade repetida e o 35 que já estava do lado direito só permanece. Desse modo, eu tenho aqui 100x menos x, né? Eu tenho mais 100x, né? Eu tenho mais 100x, né? Para quem gosta de saldo e dívida, tá aí, ó. Eu tenho um saldo de 100
mas eu tenho uma dívida de uma unidade, que não aparece aqui, mas isso aqui é 1x, né? O x aparece aí sozinho, é x, é 1x. Então, dívida, né? Se o meu saldo é 100, mas eu devo 1, eu pago essa minha dívida de 1 e sobra 99, né? Eu estou com uma dívida de 1, pago com 100, sobra 99 de saldo ainda, né? Então, tá aqui, ó. 100x menos x vai dar 99x, tá? 99x. E 35 permanece, né? É repetido aqui do lado direito. Agora 99 está multiplicando. Veja que ele aqui ele tem um sinal de multiplicação, tá? Ele tem um sinal de multiplicação e tem um sinal de soma. Então é mais 99 vezes x, né? Isso quer dizer que eu vou inverter uma dessas duas operações. Eu vou inverter a mais forte, né, que é a multiplicação. Então quer dizer que esse mais ele vai permanecer, né? Então mais 99 que está multiplicando vai vir dividindo o 35 aqui do lado direito, né? Ele saiu aqui do lado esquerdo de multiplicador, né? Ele era vezes x, era mais 99 vezes x, veio para cá dividindo, né? De multiplicador ele passa a divisor. E aí eu tenho a minha fração 35 sobre 99, tá? Então x é igual aí, ó, o x que eu tanto queria lá no começo, né? Que era a minha pergunta, quem era a minha fração, né? Então nesse caso agora nós sabemos aí, nossa fração é 35 sobre 99, certo? Então tá aí, tá resolvido. Deixa eu encontrar aqui, 35 sobre... Opa, minha gente. Pronto, encontrada. Então tá aí, x é igual a 35 sobre 99, certo? Então, só para finalizar, eu digo, ó, a minha dízima que eu queria saber, né? Eu queria saber quem era ela aí. Então, a minha dízima 0,3535 ela vale 35 sobre 99, certo? Ficou aí, deixa eu melhorar aqui, pronto. Só para destacar aí, ó. Pronto, é isso. Então tá respondido aí, ó. A minha fração geratriz, né? A fração geratriz. Por que fração geratriz? Porque se eu dividir lá 35 por 99, fizer esse cálculo aqui, fizer essa divisão, eu vou ter como resposta essa dízima periódica aqui. Então, por isso que esta é a fração geratriz, tá? Que dá o nome aí ao nosso conteúdo, tá? Fração geratriz. Nós estamos fazendo de trás para frente, né? Estamos partindo da dízima para a fração. E se eu agora quiser tirar a prova, quiser saber se essa fração ela é geratriz mesmo, será que 35 sobre 99 gera mesmo isso, né? Então é isso, é fazer aí um cálculo matemático, é pegar aí, ou você faz o cálculo manualmente ou faz na calculadora, né? 35 dividido por 99 que vai dar aí, ó, 0, 35, 35, 35, né? Claro que aqui no computador ele não coloca a dízima, ele abrevia, mas isso aqui é uma dízima periódica, certo? Pessoal, então com esses dois exemplos de dízima periódica simples, eu encerro utilizando o método aí da equação, né, para resolver os dois exemplos. E eu deixo aqui para vocês a minha frase, né, seja a mudança que você quer para o mundo, não é uma frase minha, mas eu tomo emprestado, porque à medida que você muda, o mundo muda junto, certo? Então é isso, vamos ser a mudança que nós queremos para o mundo, certo? Quero agradecer por todos que ficaram comigo até aqui, certo? Desejar tudo de bom para vocês em suas vidas, um grande abraço, que Deus abençoe vocês e nos vemos aí na próxima aula.